Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós vamos hoje dar início aos estudos do Laboratório de Aprendizagem com a apostila do mês de novembro. Então vamos para a apostila de matemática primeiro. Bom, em matemática, nessa apostila nós vamos trabalhar um primeiro conceito que é movimentação no espaço. Mas que espaço é esse? Não é o espaço que os astronautas percorrem com as suas naves, né? Os foguetes. Mas esse espaço é qualquer ambiente que a gente percorre. O espaço da nossa casa, do nosso bairro, da cidade. Esse é o espaço que nós estaremos estudando. Então, aqui na apostila vem assim: sempre que nos deslocamos para algum lugar, nos movimentamos no espaço. Vocês sabem o que é o espaço? O espaço é um ambiente que nos cerca. Pode ser nossa casa, nossa escola, nossa cidade, para ir a uma pracinha, etc. Para esse deslocamento, precisamos de algumas coisas, principalmente dessas duas aqui: direção e sentido. E o que seria cada uma delas? Bom, a direção é o caminho, então é um caminho. Pode ser uma linha imaginária que podemos percorrer. Este caminho pode ser horizontal ou vertical. E o sentido? O que seria o sentido? O sentido é o lado que escolhemos percorrer em certa direção. Então, nós temos a direção, que é um caminho, e o sentido é o lado que a gente escolhe nesse caminho. Na direção vertical, temos o sentido para a direita e para a esquerda. Aqui está errado. Deixa eu editar aqui. Aqui não é vertical. Apareceu vertical duas vezes. Aqui é horizontal. Já aproveitem e anotem aí na apostila de vocês. Horizontal. Deixa eu voltar aqui. Na direção horizontal, temos o sentido para a direita e para a esquerda. E na direção vertical, temos o sentido para cima e para baixo. Como a gente identifica o que é horizontal e o que é vertical? Vocês já ouviram falar assim, lá na frente, no horizonte? Então, quando a gente olha para frente, com o olho reto para frente, a gente vê o horizonte, que seria como o ponto mais distante que a gente consegue alcançar com os nossos olhos. Então, o horizonte lembra algo que a gente vê em linha reta. A gente não olha nem para cima nem para baixo para ver o horizonte, sim em linha reta. Então, tudo que estiver em linha reta é horizontal. Vertical é o sentido contrário, é em pé, olhando para cima ou para baixo. Então, a gente define o que é horizontal e vertical desta forma, para lembrar. Então, vamos aqui. Então, lembrando que a direção é um caminho e o sentido é o lado que a gente escolhe nesse caminho, vamos observar essa imagem aqui. Essa imagem é parte de um mapa do perímetro urbano aqui da nossa cidade de Sinop, a parte central. Então, neste mapa, nós temos aqui embaixo a Rua dos Lírios e aqui a Rua das Pitangueiras. Aqui do outro lado, a Rua das Nogueiras. Na imagem acima, podemos imaginar uma pessoa posicionada no ponto vermelho. Então, aqui nós temos esse pontinho vermelho. Se esta pessoa quisesse se deslocar na direção horizontal na Rua dos Lírios, então ela está aqui, ó, na Rua dos Lírios. Se ela quiser se deslocar no sentido horizontal, ela teria duas opções. A primeira, deslocando-se no sentido da direita. Então, a direita dela, a gente olhando aqui de frente, a direita é para cá. Para a Rua das Pitangueiras. Aqui é a Rua das Pitangueiras. Ou no sentido da esquerda, para a Rua das Nogueiras. Então, neste sentido aqui, esquerda, Rua das Nogueiras. Então, nesse mapinha
estando esta pessoa nesse ponto, esta rua aqui dos lírios é a direção, o caminho. E o sentido, ela tem dois possíveis, o sentido para a direita e o sentido para a esquerda. Compreenderam? Então, essa é a diferença entre sentido e direção. Vamos limpar aqui. Agora, imaginamos que essa pessoa quisesse subir a Rua das Nogueiras. Então, ela ia se deslocar na direção da Rua dos Lírios, novamente, porque ela ainda não está na Rua das Nogueiras, ela está aqui. Então, ela ia se deslocar na direção horizontal e no sentido para a esquerda. Aí ela chegaria neste ponto. E aqui agora ela precisaria ir para a Rua das Nogueiras. Também teria duas opções. Agora a sua direção seria a direção da Rua das Nogueiras. Seria o seu novo caminho. E o sentido possível para ela, que está aqui, seria para cima ou para baixo. Então, na horizontal, eu tenho esquerda ou direita. E na vertical, tenho sentido para cima ou para baixo. E a direção é sempre o caminho que a gente vai percorrer. Compreendido? Vamos para o próximo assunto aqui do estudo. O assunto número 2 são figuras geométricas planas. Figuras geométricas planas são figuras que podem ser desenhadas sobre um plano. Possui apenas duas dimensões. Quais são essas dimensões? O comprimento e a largura. Vejamos algumas figuras planas na imagem abaixo. Primeiro vamos definir o que é um plano, o lugar onde uma figura geométrica pode ser desenhada. Um plano é uma superfície reta que pode ser uma folha de papel, pode ser a lousa, pode ser uma mesa, um piso, né? Seria uma superfície plana, achatada. Então aqui eu consigo desenhar uma figura geométrica. Correto? E essa figura, ela geralmente tem comprimento e largura, apenas duas dimensões. Eu posso ter vários lados. Vamos imaginar essa folha de papel aqui, ó. Ela tem 1, 2, 3 e 4 lados. Mas dimensões, ela só tem duas dimensões. Qual que seriam essas dimensões? Seria seu comprimento. Então, uma dessas medidas aqui seria o comprimento. Deixa eu apagar aqui. Fazer de novo. Então, esta medida aqui embaixo, ó, é o seu comprimento. Ó, daqui até aqui, essa figura tem uma medida. É o seu comprimento. E subindo aqui, ela tem a sua segunda medida. Aqui, que seria a largura. Então, ela tem duas medidas, uma nessa direção e uma nessa direção. São comprimento e largura. Assim que a gente mede, por exemplo, um terreno da nossa casa ou o nosso quarto, por exemplo. Ele tem um comprimento e uma largura. Então, são apenas duas dimensões. Desta forma, o triângulo aqui também tem um comprimento. Se ele for inteiro, ele tem um comprimento. Ele tem a medida desse lado, que pode ser sua largura ou o comprimento desse lado. Ele tem essa outra medida, que é a altura. Então, imaginando essa figura isolada aqui, ele tem um comprimento, largura ou altura. O retângulo é a mesma coisa, comprimento, largura. Sempre duas dimensões. Com exceção do círculo. O círculo não possui duas dimensões, ele possui apenas o comprimento do seu raio, da circunferência, porque ele é uma linha contínua no formato circular. Né? E aí ele vai ter uma outra medida aqui, que é o raio, que é a metade do círculo. Mas isso a gente vê mais para frente. O importante é lembrar que figura plana tem apenas duas dimensões, comprimento e largura. Vamos continuar.
Agora as figuras geométricas espaciais. Por que espaciais? As figuras geométricas espaciais só podem ser representadas no espaço, ou seja, além do plano onde eu desenho uma figura plana, eu preciso de um outro espaço para representar uma figura espacial, ou chamada também de tridimensional. Essas figuras possuem três dimensões, que são comprimento, largura e profundidade ou altura. Então, o que muda em relação à figura plana é que apresenta agora mais uma dimensão, que seria sua profundidade ou altura. Muda o nome, mas continua sendo três dimensões. Então, vamos ver aqui este cubo. Este cubo, se a gente for imaginar, ó, ele é um quadrado visto de frente. Então, quando eu desenho um quadrado, eu desenho uma figura plana. Quando eu desenho um cubo, eu desenho uma figura tridimensional. Por quê? Porque agora, além do comprimento que está aqui embaixo, esse pedacinho aqui é o comprimento deste cubo, além da sua largura, eu tenho também a terceira dimensão aqui, que é a sua altura ou profundidade. Então, as figuras espaciais ou tridimensionais possuem três medidas. Olha essa pirâmide. Olhando de lado, ela é um triângulo, e olhando o fundo dela, ela também é um quadrado. Observem que a base dela é um quadrado. Ó, vamos pegar os cantinhos aqui, vem para cá, subo lá e venho aqui. O fundo dela é um quadrado. Mas agora ela tem altura. Então, além de ter comprimento, aqui, de ter a largura do outro lado, ela tem essa medida aqui, que é a sua altura. Então, ela tem três dimensões. A esfera seria o nosso círculo. Pensa, a esfera é o mesmo que uma bola. Se você olhar a bola de frente, você vê só um círculo. Mas quando a gente manuseia ela, vê que ela tem um volume, uma altura. Então, aparece uma outra dimensão. Da mesma forma, um cone. A base é um círculo, com a altura ele vira uma figura espacial. Aqui o prisma é um retângulo, com altura. Temos aqui o comprimento, largura e altura. E este é um cilindro. Também a base dele é um círculo. Aqui embaixo é um círculo. E aí ele tem a sua altura. Lembrando que o círculo é a figura geométrica plana que não tem duas medidas iguais às outras, né? Porque ela é contínua, então ela não tem largura e comprimento, mas ela tem a medida da sua base. E aí, quando nós prolongamos aqui, nós temos uma figura espacial tridimensional. Compreendido? Vamos limpar aqui e apresentar agora, então, para vocês os desafios. O exercício número 1 pede para observe na figura abaixo o caminho percorrido por Tiago. Ele saiu do ponto A, temos o ponto A bem aqui, e chegou ao ponto B. Então, ele chegou aqui, ó, no ponto B. Como ele fez para chegar ao ponto B? Então, é isso que vocês vão responder nesse exercício. Aqui temos algumas opções. Então, vocês vão analisar essas opções que estão aqui embaixo e dizer como que ele saiu aqui do ponto A e chegou aqui no ponto B. Para ficar mais fácil de compreender, vou dar uma dica para vocês. Imagine vocês posicionados bem aqui no pontinho A. Se a gente olhar de frente, a gente fica um pouco confuso. Mas imaginamos que a gente está aqui nesse pontinho A e nós temos que vir aqui para o ponto B. Então, nós vamos estar virados para este sentido. Então, nós estamos aqui no ponto A, virado para cá. Aí vocês vão, a partir disso, dizer o que acontece para chegar aqui no ponto B. Correto? Vamos limpando aqui novamente. Exercício número 2.
No diagrama abaixo, a localização de cada objeto é identificada por uma letra e um número. Por exemplo, a casa está localizada em B2. Por que B2? Vamos entender. Então, aqui nas laterais eu tenho números. E aqui na parte inferior eu tenho letras A, B, C e D. Então, as letras vão representar as colunas que são em pé, vertical, e os números vão representar as linhas que são na horizontal, neste sentido aqui. Né? Direção horizontal e o sentido daqui para cá. Então, fala que a casa está na B2. Vamos ver se é B2 mesmo. Vou na letra B e vou subindo. Cheguei aqui na casa. Vou no número 2 e venho para cá. Realmente, está na coluna B e na linha 2. Por isso está assim, B,2. Agora, de acordo com a figura, o carro está localizado em qual dessas opções aqui? Então, você vai ver onde está o carro aqui, vai confrontar as colunas com as linhas e ver qual dessas opções aqui é que o carro se encontra. O terceiro, faça a correspondência do número da figura ao seu nome. Então, nós temos aqui 3 figuras geométricas. Temos a figura número 1, que eu não vou dizer o nome, né? Vocês vão adivinhar. Adivinhar não, vão escrever porque vocês conhecem, né? Ou vão pesquisar e já vão identificá-la. O número 2 tem uma outra figura e o número 3, a terceira figura. Então, aqui tem os nomes e vocês vão colocar aqui o número correspondente de cada uma dessas figuras. Certo? A número 4, observe a barraca que Mauro vai levar para o acampamento da escola. Ela tem a forma de uma pirâmide quadrangular. Por que pirâmide e quadrangular? Pirâmide quadrangular. Então, esta daqui. Por que que tem este nome? Porque, além do formato de uma pirâmide, a sua base tem a ver com uma figura geométrica chamada quadrado. Por isso que é uma pirâmide quadrangular. Então, vocês vão analisar todas essas opções aqui de baixo e ver qual dessas figuras que a gente, juntando suas partes, fazendo as dobraduras necessárias, vai formar essa figura tridimensional aqui, que é essa barraca. Certo? Vamos ver se tem mais alguma aqui. Veja o sólido abaixo. Este daqui é o sólido. Uma planificação desse sólido, lembrando que o sólido é uma figura espacial ou tridimensional. Tridimensional. Nossa, é muito ruim de escrever aqui, mas dá certo. Tridimensional. E temos as figuras planas. E a partir das figuras planas, quando nós adicionamos mais uma medida, nós transformamos ela numa figura tridimensional. Então, vocês vão observar aqui embaixo as opções que temos e ver qual dessas opções consegue fazer esta figura espacial. Então, aqui nós temos figuras planificadas e uma dessas figuras vai conseguir me dar essa figura espacial. Aí vocês vão marcar a alternativa. E a última é um exercício de treinamento de dobradura. Vocês vão recortar, dobrar e colar para montar o dado. Um modelo de cubo. Então, aqui nós temos uma figura geométrica plana. E vocês recortando ela e dobrando corretamente, vocês vão conseguir montar um dado que é uma figura geométrica espacial, que é um cubo. Façam esse teste, depois vocês podem estar postando as fotos do resultado no grupo. Bom, dos exercícios da apostila de matemática de novembro, é isso que nós temos.
Espero que todos tenham pego a apostila para fazer os exercícios. Qualquer dúvida, entre em contato pelo grupo. E até mais, pessoal.